Bem-vindos ao canal, né? Depois de um tempo aí sem estar fazendo videoaula, estamos retomando de novo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative as notificações e deixe aí aquele like para estar ajudando aqui no meu canal também. Bom, gente, nós vamos ver um conteúdo hoje que é a multiplicação de números inteiros, correto? É um conteúdo bem simples, mas é muito importante na formação de vocês para o 7º ano, ok? Então eu vou começar explicando aqui para vocês essa partezinha aqui, fala do conceito, né? De que maneira que a gente vai utilizar, então, para poder estar realizando a multiplicação de números inteiros. Então, para a gente multiplicar números inteiros, a gente tem que seguir algumas condições de acordo com o sinal dos números, tá? Então, que condições são essas? Né? Vou apresentar para vocês aqui a regra de sinais, que é essa que está aqui ao lado nesse quadrinho, tá? A regra de sinais é bem simples, a gente tem ela de duas maneiras. Ó. A gente pode ter duas formas, né, de estar decorando ela. Primeiro, mais vezes mais é mais, menos vezes menos é mais vezes menos é menos e menos vezes mais é menos. Dá para decorar dessa forma, que eu particularmente acho um pouco mais confuso. Mas também dá para decorar ela de uma outra forma, que é assim, ó, sinais iguais fica positivo e sinais diferentes fica negativo. Tá? Essa forma, na minha concepção, é um pouquinho mais simples de estar decorando a regra, mas é bem tranquilo para estar trabalhando. Bom, antes dos exemplos, eu coloquei uma observação aqui que é algo que a gente já viu lá desde o 6º ano, né? Que a palavra produto, ela nada mais é do que o resultado da multiplicação entre alguns fatores, ok? Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui 6 exemplos que eu vou estar explicando para vocês, ó. No caso da letra A, eu tenho que fazer mais 3 multiplicado por mais 9. Então, primeiro eu faço ali com relação ao sinal, mais vezes mais é mais, conforme a gente viu ali, né? Na regra de sinais. E 3 vezes 9 é 27. Ou então, eu poderia pensar que sinais iguais fica positivo, né? Na letra B, ó, menos multiplicado por menos é mais, segundo a regra de sinal, ou novamente o mesmo pensamento da questão anterior, ali da letra A. Sinais iguais, positivo. E 5 vezes 7, 35. Então, mais 35 é o resultado. Na letra C, eu tenho aqui negativo vezes positivo, que é negativo. Ou sinais diferentes, negativo, né? 3 vezes 5, 15. Então, o resultado é menos 15. Na letra D, mais vezes menos é menos. Também, ó, sinais diferentes, negativo. E 4 vezes 3 é 12, ficando, então, menos 12 na resposta final. Na letra E, vocês podem observar que a gente tem uma multiplicação de mais do que 2 fatores, né? Mas o modo de fazer é o mesmo, é bem simples, ó. Primeiro, negativo com negativo fica positivo. Positivo com negativo fica negativo. E negativo com negativo fica positivo, certo? E agora é só multiplicar os números, né? 5 vezes 4, 20. Que vezes 2 é 40. Que vezes 2 é 80. Então, mais 80 é o resultado final. Na letra F, nós temos aqui, ó, podem observar dois números negativos, que é esse menos 10 e o menos 2, aqui da última parcela, e dois números positivos, que é o mais 6 e o mais 2. Mas é o mesmo modo de fazer do que o da letra E, tá? Então, negativo vezes o positivo do 6 é negativo, negativo vezes o positivo do 2 é negativo, e negativo vezes o negativo desse último 2 aqui é positivo, né? Então, agora é só multiplicar os números. 10 vezes 6 é 60, 60 vezes 2 é 120, e 120 vezes 2 é 240, ficando então como resultado o número mais 240. Pessoal, é importante lembrar que essa regra aqui, ó, tá? Que é a regra de sinais, a gente utiliza ela somente na multiplicação, ok? Eu vou escrever aqui só na multiplicação e também na divisão, que a gente vai ver na semana seguinte, ok? Na próxima videoaula. Então, não confundam, não queiram utilizar essas regras lá em adição ou subtração, correto? Aliás, eu vou dar uma relembradinha nisso, ó, vamos lá. Se eu tiver essa situação, tá? Não queiram utilizar a regra de sinal aqui, porque eu não tenho uma multiplicação, eu tenho uma adição. Então, tem que lembrar lá que é a regra 1 ou a regra 2. Tem que analisar a situação. Aqui nós temos sinais iguais, ó, né? Então, é a regra número 1. Conserva o sinal e soma os números, correto? Agora, quando eu tenho uma situação como essa, ó, tá?
Então, primeiro eu tenho que transformar essa subtração em adição, ó, correto? E fazer o oposto do número seguinte. E aí podem observar que os sinais são diferentes, então a gente vai aplicar a regra 2. Conserva o sinal do número maior e subtrai os valores, né? Então, ficando assim como mais 5. Correto, gente? Então, não queiram aplicar a regra de sinal nessas situações, porque a gente aplica ela somente na multiplicação e divisão. Ok? Então, é isso, uma aula bem simplesinha. Tá? E aí logo em seguida aí vocês vão resolver atividades, enfim, que vai estar ajudando vocês também nessa etapa do conteúdo, tá certo? Obrigado pela atenção.